graduando e nós ainda vamos continuar falando das evoluções das sociedades e a gente vai falar em termos, né, dentro dessas evoluções, a gente quer falar um pouco das comparações entre Oriente e Ocidente e mais à frente nós vamos falar de países específicos, por exemplo, Estados Unidos, Europa, China, para a gente poder amarrar um pouquinho mais o entendimento de como é que as coisas funcionam na atualidade. Então, por exemplo, a gente vai fazer um tópico aqui agora complementar com relação à evolução, um pouco mais aprofundado, analítico, comparando Oriente e Ocidente, mas não muito aprofundado. Isso aqui não é um compêndio de história e nós não estamos discutindo história de maneira muito profunda ou com várias balizas com nomes, com analistas. É uma coisa um pouco mais simples, apesar de que é extenso porque o tema é extenso. Bom, essa comparação a gente vai falar de diferenças estruturais, convergências, onde que eles convergem historicamente, quais são as interdependências civilizacionais, porque do alto que nós estamos agora, do século XXI, a gente olha muito para o Ocidente, né? O que o Ocidente andou fazendo. Fica parecendo que, com o advento do Ocidente, houve a grande evolução da humanidade e que todo o resto era o resto. Isso não é verdade, né? Já falando no outro programa, nós já falamos que não é verdade. As civilizações do Oriente são muito mais anteriores, muito mais antigas, já fizeram coisas interessantíssimas, inclusive passando as experiências dele para o Ocidente. O Ocidente aprimorou, evoluiu para outros lados, depois o Oriente foi lá e aprendeu com o Ocidente, e hoje em dia não tem quem não saiba, embora eles tenham características diferenciadas, mas não tem quem não saiba se prover de alguns mecanismos de sobrevivência, de tecnologia infelizmente até de guerras, mas de viagens espaciais, de armamentos, de proteção, tecnologia de produção de televisores, de celulares, de aparelhos de uma maneira geral, né? A China, inclusive, é a fábrica do mundo, então por aí. Bom, então nós vamos fazer essa comparação. A distinção entre Oriente e Ocidente constitui uma construção histórica e cultural. Embora útil para análise, não representa realidades homogêneas, né? Ambas as categorias englobam múltiplas civilizações, tradições e sistemas sociais. Quer dizer, o Oriente ele foi evoluindo por múltiplas civilizações. Não existe um Oriente, princípio, meio e fim, né? Existiram várias civilizações ali no Oriente, como aqui no Ocidente também. Aqui que eu digo porque nós estamos do lado de cá do Greenwich, né? Que geopoliticamente nós somos o sul global. Já todos os programas aparecem esse tipo de coisa e eu sempre falo isso. Mas nós estamos situados, embora dependentes de sermos sul, nós estamos situados na posição à esquerda de Greenwich, que é o Ocidente. Nós estamos situados, embora no hemisfério sul. Então, voltando, as distinções entre Oriente e Ocidente constituem uma construção histórica e cultural útil para análise e não representa realidades homogêneas o tempo todo. Ambas as categorias englobam múltiplas civilizações, tradições e sistemas sociais, inclusive civilizações que chegaram ao seu ocaso ou apareceram outros derivados daquela e assim sucessivamente. Ainda assim, ao longo da história, certas tendências estruturais permitem que a gente estabeleça comparações relevantes entre essas duas grandes matrizes civilizatórias, porque elas correram paralelas com características bastante distintas, mas se interpenetraram. Mais do que oposições absolutas, que não é verdade, o Oriente e o Ocidente devem ser compreendidos dentro daquilo que seriam sistemas culturais que evoluíram em diálogo constante, né? O Ocidente e o Oriente evoluíram num diálogo constante, nunca houve aquela coisa do Oriente estar sempre isolado e o Ocidente está lá na frente e parará muito mais evoluído, olhando para o lado assim, vendo o Oriente lá atrás, não tem nada disso, tá? Isso é só aparência. Então, a gente deve compreender esses sistemas culturais que eles evoluíram com diálogo constante, influenciando-se mutuamente, com certeza. A relação entre indivíduo e a coletividade. Talvez a diferença mais frequente apontada entre Oriente e Ocidente esteja na forma como cada tradição compreende a relação entre o indivíduo e a sociedade. As tradições são diferentes da maneira como o indivíduo se relaciona com a sociedade. Por exemplo, sem continuar o texto, uma das coisas que a gente observa, você vê uma sociedade oriental, seja ela chinesa, seja ela coreana, japonesa,
outras que tem por ali. Eles são muito mais disciplinados, eles são muito mais de coletividade. Nós somos menos disciplinados, nós somos mais aviltados, né? A gente parte para dizer que não concorda, que não vai fazer, o que até certo ponto é liberdade, mas às vezes é desrespeito, né? Porque acaba por ser individualista. Então essa é uma característica básica, né? É certo que o Ocidente, às vezes, ele rompe com certas categorias de establishment, né? Quando ele ouvida e dizer, não vou fazer assim. O Oriente talvez seja mais cortado. Porém, isso não quer dizer que o Oriente também não ouvide certas mazelas antigas e não passe a tomar decisões mais importantes. Mas eles são mais coletivos e nós somos mais individualistas. Nós somos mais desobedientes e eles são mais obedientes. Nós somos mais desordeiros e eles são mais ordeiros. Né? Ordeiro não no sentido de um comando implícito ou explícito. Ordeiro na forma de ser uma forma mais pacata, com as coisas mais no lugar, de uma maneira mais calma. Isso é o que nós podemos dizer do agora. Sempre foi assim? Não sei. Parece que sim. Vai continuar sendo assim? Não sei. Né? Então, no Ocidente, você tem a valorização do indivíduo. Desde a filosofia grega clássica, então isso já remonta a muito tempo, especialmente com Sócrates e Aristóteles, o pensamento ocidental ele se desenvolveu fortemente valorizando o indivíduo pessoalmente, né, como um agente moral e um agente político. Essa visão foi reforçada depois pelo cristianismo, que introduziu a ideia de responsabilidade individual diante de Deus, e posteriormente pelo iluminismo, que já é uma coisa mais antropocêntrica, que consolidou conceitos como direitos individuais, liberdade e autonomia. Esses direitos individuais eles eram tão individuais que alguns que se sobressaíram na sociedade se sentiam no direito de individualmente ter mais poder que o resto. Né? E essa pretensa liberdade era exatamente a liberdade de exercer aquilo que ele tinha capacidade de fazer, que muitas vezes era opressão. Né? E essa autonomia às vezes prescindia da autonomia de terceiros. Né? Eu sou autônomo, mas eu mantenho uma opção de pessoas ligadas a mim, independentes de mim. Então, essa visão que pode parecer engrandecedora, individual, liberta e autônoma, não é necessariamente assim. Isso pode até ser visto como uma forma de egoísmo, mas também pode ser visto como uma forma de romper, tendo suas próprias diretrizes, tendo sua personalidade. O desenvolvimento das democracias liberais modernas baseia-se nesse princípio, o princípio do individualismo, da liberdade e da autonomia. O Estado no modelo ocidental ele é concebido frequentemente como resultado de contratos sociais feitos entre os indivíduos que, por sua vez, se tornam cidadãos, né? Ideia defendida por pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau. O Oriente já teria a primazia da harmonia social, então eles têm mais a ver com coletividade. Nas tradições orientais, especialmente na China e em grande parte no Sudeste Asiático, a filosofia confucionista estabeleceu uma visão mais relacional da existência humana. O indivíduo é compreendido como parte de uma rede de relações sociais, familiares e políticas. Essa compreensão ela não deixa de ser verdade no restante do mundo. Agora, ela é mais valorizada de um lado e menos valorizada do outro, porque é mais individualista. A estabilidade social, respeito hierárquico e a harmonia coletiva tornam-se valores centrais na filosofia oriental. A ética não é apenas individual, ela é profundamente comunitária. Essa diferença moldou sistemas políticos e estruturas familiares e modelos educacionais distintos. Estruturas políticas de organização de poder, por exemplo, Ocidente, pluralismo e fragmentação histórica. A Europa desenvolveu historicamente sistemas políticos marcados pela fragmentação territorial, a competição entre os reinos, as cidades e os impérios. Essa pluralidade favoreceu o desenvolvimento de instituições representativas, consolidação do direito como instrumento de limitação do poder, surgimento do Estado moderno, baseado na soberania nacional, Estado esse que foi imitado de norte a sul, de leste a oeste. O pluralismo institucional incentivou inovação política e científica, mas também gerou conflitos frequentes, guerras religiosas, guerras de uma maneira geral e disputas territoriais. Vamos por Oriente. Centralização e burocracia imperial.
A China constitui o exemplo clássico de um Estado centralizado e burocrático duradouro. Durante séculos, o poder político esteve concentrado em uma administração imperial, sustentada por exames meritocráticos. Esse modelo proporcionou estabilidade institucional, continuidade administrativa, mas também favoreceu um conservadorismo político, menor estímulo à fragmentação criativa que foi observada no Ocidente. Então os impérios ficavam grandes e monolíticos, com algumas regiões estagnadas e sem o controle central, o que propiciou com que eles tivessem personalidades mais conservadoras e mais imobilidade em termos de avanços. Mas isso também não significa um atraso necessário. Isso pode significar um modelo muito justo de sociedade que caberia só naquele lugar ali e o isolamento. Economia e modelos de desenvolvimento. Ocidente, capitalismo e expansão mercantil. O desenvolvimento econômico ocidental esteve fortemente associado ao capitalismo, à expansão marítima e ao colonialismo. A partir do século XV, o comércio global, a industrialização europeia transformaram-se profundamente e transformaram a economia mundial. O capitalismo ocidental valoriza inovação tecnológica, competição, acumulação de capital como motores de desenvolvimento. Já o Oriente é uma economia relacional com adaptação histórica. Durante longos períodos históricos, especialmente na China, imperial principalmente, e no Japão feudal, o desenvolvimento econômico foi guiado por sistemas que combinavam controle estatal, redes comerciais regionais, forte integração comunitária. Contudo, o século XX demonstrou a capacidade de adaptação dessas economias orientais. Países como Japão, Coreia do Sul e China deram um pulo. Fizeram um desenvolvimento com modelos híbridos que combinam o planejamento estatal e o mercado competitivo. O exemplo da China é brutal. E do Japão, há alguns anos atrás. Filosofia, religião e visão do mundo. O Ocidente transcende o racionalismo, né? No Ocidente você tem a transcendência e a racionalidade. O pensamento ocidental frequentemente enfatiza dualismos fundamentais como corpo e alma, natureza e cultura, razão e emoção. Apesar disso ser uma coisa não burra, vamos chamar assim, mas ela não pode ser vista como fato último. Então, quando as coisas se opõem de maneira radical, ou você é ligado ao corpo ou ligado à alma, não é por aí. Você entende a existência de um e outro, assimila os dois. Né? Você respeita a natureza e a cultura, você respeita a razão e a emoção. A filosofia ocidental também desenvolveu forte tradição racionalista, científica, buscando explicações universais para fenômenos naturais e sociais. Já no Oriente, a integração e o equilíbrio cosmológico. Filosofias orientais tendem a enfatizar a interdependência e equilíbrio entre forças naturais e forças espirituais. O taoísmo, por exemplo, concebe o universo como um fluxo dinâmico entre forças complementares. Tá? O budismo introduziu concepções sobre impermanência e interconexão da existência, influenciando profundamente práticas culturais e artísticas. Ciência, tecnologia e conhecimento. O Ocidente tem um método científico e aconteceu no Ocidente a chamada Revolução Industrial 1 e 2. A Revolução Científica Europeia criou um modelo de produção de conhecimento baseado na experimentação sistemática e na matematização da natureza. Esse processo impulsionou grandes avanços tecnológicos, não resta dúvida, que transformaram o mundo moderno, inclusive posteriormente eles vieram a ser imitados pelo Oriente. Já o Oriente se baseia no conhecimento prático e uma tradição tecnológica. Civilizações orientais desenvolveram importantes inovações tecnológicas, as pessoas pensam que não, mas é verdade, antes da ascensão científica europeia. Por exemplo, as navegações feitas pelos europeus a partir do século XV já eram praticadas pela China, muitos anos antes, e eles pararam de praticar porque eles não achavam que aquelas coisas que eles conseguiam no além-mar ou no além-continente deles eram coisas que não tinham um valor agregado e suficiente para poder justificar a quantidade de perdas que eles tinham, inclusive de vidas. Então eles foram parando com aquilo. Os europeus
embora com grandes perdas, escravizando e extorquindo coisas dos outros, tendo poucos sobreviventes nessas incursões, mas eles ainda assim acharam que isso era lucrativo. E alguns estados europeus ficaram ricos em função dessas viagens e do sacrifício de muitos, inclusive daqueles que eram oprimidos quando eles chegavam lá. Então, não é que o Ocidente só saiba produzir tecnologia, o Oriente não. É que cada um faz uma coisa diferente com aquilo que tem e pensa de maneira diferente. O Oriente ele é um pouco mais espiritualizado e o Ocidente é um pouco mais racionalizado. Mas essa racionalidade é uma racionalidade às vezes pagã, né? Meia caolha. Bom, então as civilizações orientais foram aquelas que descobriram o papel, a pólvora, a bússola, sistemas hidráulicos sofisticados, e as civilizações orientais, embora isso não seja conhecida histórica, também inventaram a forma de imprimir coisas para serem lidas. Parece que a imprensa foi criada só do lado de cá. Não, ela já existia do lado de lá também. Certo? Bom, diferença principal não está na ausência da ciência no Oriente, mas no modo como o conhecimento, que a gente chama de ciência, era integrado à filosofia, conforme eles concebiam a vida, e à prática social, conforme eles se organizavam, sem uma ruptura epistemológica radical observada no Ocidente moderno, que é o que eu digo. Ou você olha para o corpo, olha para a alma, ou você olha para cima, olha para baixo, ou para o escuro, ou para o claro. Não é por aí, você tem que assimilar os dois, que é o que o Oriente faz, eu acho, é mais bacana. Artes e expressão cultural. Como é no Ocidente? Continua individualismo artístico e ruptura estética. A arte ocidental, especialmente a partir do Renascimento, ela valorizou o artista como indivíduo criador. Movimentos artísticos sucessivos buscaram ruptura e inovações estéticas. Já no Oriente, existe uma continuidade simbólica e uma contemplação estética. A questão estética aqui é mais daquilo que o oriental vê do que propriamente daquilo que ele produz em cima do que vê. Tradições artísticas orientais frequentemente enfatizam uma harmonia com a natureza, simplicidade formal, continuidade cultural. A arte não é apenas expressão individual, é uma prática espiritual filosófica. Então, mesmo dentro da arte, eles estão praticando a filosofia e a espiritualidade. Expansão, imperialismo e trocas culturais. O período colonial europeu expandiu a influência ocidental globalmente. Contudo, essa expansão também provocou trocas culturais intensas. O nego não foi lá para levar só a cultura dele. Ele acabou recebendo insumos da cultura daqueles lá. Por exemplo, aqui no Brasil convivia-se o português, que é o branco europeu, o indígena, que era de várias etnias, e os africanos, que também eram de várias etnias. Muito do que se aprendeu com relação à questão ligada à terra, do alimento, essas coisas, de remédios, etc., a biodiversidade e o conhecimento de animais e tudo, era do indígena. Por mais que eles fizessem vista grossa e jogassem isso aí como se fosse um conhecimento besta, eles aprenderam muito nesse conhecimento. Tanto é que você vê que a maior parte dos nomes aqui, dos rios e dos animais, são nomes indígenas. Então os indígenas estavam presentes aqui dentro, existia uma cultura aqui dentro, né? E o branco aprendeu com ele a ponto de adotar os mesmos nomes que eles adotavam e caminhar como eles caminhavam. O negro ele trouxe muito conhecimento, ele trouxe culinária, ele trouxe alguns tipos de cultura, música, etc. E principalmente eles conheciam a arte da mineralogia. Eles sabiam procurar minerais, né? Os brancos tiveram que aprender com eles. Então, a expansão colonial europeia é claro que trouxe influência, não estou dizendo que não trouxe, mas houve uma hibridização cultural e houve também uma hibridização religiosa e também houve linguística. Claro que, olhando aqui para o Brasil, por exemplo, alguns dos sotaques que nós temos aqui são hibridismos do português com algumas línguas indígenas. Por exemplo, esse R puxado do centro do Brasil aqui, Goiás, Triângulo Mineiro e uma parte uma pequena parte de Minas e São Paulo, esse amor, verdade,
porta, esse R chama de retroflexo, eu acho que é retroflexo. Esse R ele vem da fala indígena. Aqui no Brasil nós tínhamos o português e uma fala indígena que permeava as localidades. Parece que foi o Marquês de Pombal que disse o seguinte: não, o idioma aqui é o português. Então ele conseguiu impor o português e eliminar esses dialetos, essas falas somadas de várias tribos indígenas numa única fala, que era a fala natural do povo, e o português era a fala oficial. O Pombal disse o seguinte: não, o português é a fala oficial e é do povo. Mas ele não conseguiu eliminar dentro da fala do povo, com o oficial, os sotaques, né? Agora, outros sotaques aparecem em função de outras regionalidades, outras línguas indígenas, ou influência também até de árabes, holandeses, franceses, e o S aqui tem mais a ver com algumas populações, principalmente portuguesas da corte, né? E uma outra população aí, parece que os italianos também têm uma vertente lá do pessoal que puxa o S, mas esse S aí não chegou a influenciar a nossa língua, não. Bom, então, o mundo contemporâneo revela crescentemente interdependência entre o Oriente e o Ocidente, especialmente na questão econômica, na questão da tecnologia e na produção cultural. Veja bem, hoje em dia você não tem produção na economia, na tecnologia e culturalmente falando, você não tem apenas no Ocidente. Claro que a música, por exemplo, está passando, as artes estão passando por uma modificação, inclusive com a interferência aí da inteligência artificial, essas coisas estão tudo muito nebulosas com relação ao que vai acontecer daqui para frente. Mas o mundo está cada vez mais integrado. Modernidade tardia e convergência global. Vamos falar dessa integração, dessa convergência. No século XXI, observa-se gradual convergência entre modelos orientais e ocidentais. Democracias asiáticas coexistem com o capitalismo estatal, enquanto países ocidentais incorporam valores coletivistas e políticas sociais. A globalização digital e a tecnologia e tecnológica intensificam essa fusão cultural, ao mesmo tempo em que se preserva identidades locais, que são as culturas, né, que são milenares, inclusive no Oriente, principalmente. Considerações finais a respeito desse tópico. Comparação entre Oriente e Ocidente revela que ambas as matrizes civilizatórias desenvolveram respostas distintas aos desafios fundamentais da organização humana: poder, economia, moralidade, conhecimento e cultura. O Ocidente contribuiu fortemente para o desenvolvimento da ciência moderna, das instituições democráticas e do capitalismo global. Um capitalismo que muitas vezes foi predatório, mas que foi adotado também pelo Oriente. O Oriente, por sua vez, preservou tradições filosóficas profundas sobre equilíbrio social, espiritualidade e integração comunitária, mas adquiriram alguns vícios do Ocidente. Hoje, a história humana aponta para uma civilização global híbrida, construída a partir do diálogo contínuo entre essas duas tradições. Nós temos várias referências aqui: Edward Said, Orientalismo, Norbert Elias, Processo Civilizador, Samuel Huntington, Choque de Civilizações, Ian Morris, Why the West Rules for Now, Kenneth Pomeranz, The Great Divergence, Amin Maalouf, O Desajuste do Mundo, inclusive eu estou lendo atualmente um livro desse Amin Maalouf, Confúcio, Os Analectos, Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e várias outras influências aí, coisa pra caramba que eu não vou continuar falando, senão vai ficar muito grande. Bom, gente, então amanhã nós vamos continuar com a comparação filosófica entre os pensamentos orientais e ocidentais, mas nós vamos falar especificamente de China, Europa e Estados Unidos. Por enquanto, nós vamos terminar essa fala de hoje, desse programa, nesse momento. Eu agradeço a sua presença, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, deixe o seu comentário, contribui, traz assuntos se for o caso, e até o próximo programa Pontuando, que será amanhã, com a continuidade, mais ou menos continuidade desses dois programas, Evolução e Comparação ao Oriente e Ocidente. Muito obrigado e até lá.